O maior experimento falho da história. Executado há mais de 100 anos, o experimento do éter recebeu o nome dos dois cientistas que o imaginaram, Albert Michelson e Edward Morley. O experimento Michelson-Morley tinha como único objetivo determinar, sem deixar margem a dúvidas, a existência ou não do misterioso éter do universo. O experimento, ansiosamente esperado durante tanto tempo e proposto como meio de verificação dos resultados de uma experiência semelhante executada em 1881, foi o burburinho do momento entre os membros da comunidade científica reunida em 1887 no laboratório que atualmente é o Case Western Reserve University. Em última análise, essa experiência teve consequências que nem as melhores mentes do final do século XIX poderiam ter imaginado. O pensamento por trás do experimento era inovador, sem dúvida alguma. Michelson e Morley raciocinaram que o éter, se realmente existisse, deveria se apresentar como uma forma de energia presente em todos os lugares, sempre em repouso, sem movimento algum. E se tal fosse verdade, a passagem da Terra através desse campo no espaço deveria criar um movimento que poderia ser medido. Assim como somos capazes de detectar o ar que agita os trigais dourados nas planícies do Kansas, também deveríamos ser capazes de identificar a brisa do éter. Michelson e Morley batizaram esse fenómeno hipotético de vento do éter. Todos os pilotos concordam que o tempo necessário para se deslocarem de um lado para o outro pode ser consideravelmente reduzido se o avião voar a favor das correntes atmosféricas. E sabem também que a resistência do ar em sentido contrário pode acrescentar horas ao tempo de voo, dada a dificuldade de deslocamento imposta ao avião ao voar contra o fluxo de ar. Michelson e Morley então pensaram em lançar raios de luz em sentidos opostos e, simultaneamente, a diferença de tempo para que os raios alcançassem os seus respectivos objetivos deveria facilitar a constatação da presença do vento do éter. Bem, o raio de luz viajaria mais rapidamente que a corrente. Que raio de luz há que o raio de luz A viajaria mais lentamente contra a corrente? Portanto, isto é a figura 1. Michelson e Morley acreditavam que se o éter existisse, um raio de luz que se movesse contra o sentido do fluxo do éter seria retardado, ao passo que deveria se deslocar mais rapidamente se fosse a favor da corrente. O experimento, levado a cabo em 1887, não encontrou nenhuma corrente de éter e foi então concluído que o éter não existia. As consequências dessa interpretação perseguiram os cientistas durante mais de 100 anos. Em 1986, a revista Nature informou resultados de experimentos semelhantes conduzidos com equipamentos de medição mais sensíveis. A conclusão foi: existia um campo com as características que haviam sido atribuídas ao éter um século antes, e o procedimento de tal campo tinha sido exatamente aquele antecipado pelas antigas previsões. Então, como viabilizar a medição da intensidade do seu fluxo? Ainda que o experimento fosse uma boa ideia, os resultados surpreenderam todos os envolvidos. Foi concluído que o equipamento usado por Michelson e Morley não havia detectado nenhum vento de éter. Ambos os experimentos, conduzidos em 1981 e 1987, aparentemente levavam à mesma conclusão. Não existia nenhum vento de éter. De acordo com o renomado American Journal of Science, a interpretação de Michelson sobre os resultados da experiência ficou conhecida como o mais bem-sucedido experimento falho da história. Os resultados demonstram
ser incorreta a hipótese do campo estacionário de éter e a conclusão inescapável é que a hipótese está errada. Conquanto o experimento possa ter sido considerado falho com relação a comprovar a existência do éter, o que realmente ele demonstrou é que o campo de éter pode não se comportar do modo como os cientistas imaginaram originalmente. O fato de não ter sido detectado movimento não significa que o éter não estivesse presente. Imagine se colocássemos a mão acima da cabeça para comprovar se o vento existe ou não. Essa conclusão é semelhante, embora grosseiramente, ao mesmo raciocínio que se seguiu ao experimento feito em 1887, o de que o ar não existe porque não sentirmos brisa nenhuma. Os cientistas modernos, ao aceitarem aquele experimento como comprobatório da não existência do éter, agiram admitindo a hipótese de que, no nosso universo, as coisas acontecem de maneira independente umas das outras. Admitiram que aquilo que um indivíduo faz em uma parte do mundo não guarda relação alguma com outras áreas, nem exerce efeito algum sobre alguém que esteja a meio do planeta de distância. Pode-se argumentar com alguma razão que esse experimento fundamentou-se numa visão do mundo que tem exercido profundo impacto na nossa vida e na Terra. Como uma consequência desse modo de ver as coisas, nós governamos nações, levamos energia até às cidades, testamos bombas atômicas e exaurimos os recursos do planeta, acreditando que aquilo que fazemos num lugar não provoca impacto no outro. Desde 1887, temos baseado o desenvolvimento de uma civilização inteira, acreditando que cada coisa está separada de todo o restante, sem perceber que essa premissa simplesmente foi demonstrada não ser verdadeira pelos experimentos mais recentes. Hoje em dia, mais de 100 anos depois do experimento original, têm-se desenvolvido novos estudos sugerindo que o éter, ou alguma coisa como ele, de facto existe. Parece apenas não se comportar como Michelson e Morley previam. Ao acreditar em não existir movimento algum no campo do éter e ao pensarem que ele seria constituído de eletricidade e magnetismo, como as outras formas de energia descobertas em meados de 1800, eles estavam buscando o éter como teriam procurado qualquer outra forma de energia convencional. Mas o problema é que o éter está longe de ser convencional. Em 1986, a revista Nature publicou um despretensioso relatório intitulado simplesmente Relatividade Especial. As suas implicações abalaram fundamentalmente as bases do experimento de Michelson-Morley e também tudo o que acreditamos com relação à nossa conexão com o mundo. Tratava-se de uma experiência sob o patrocínio da Força Aérea dos Estados Unidos da América, levado a cabo por um cientista chamado E.W. Silvertooth. Silvertooth duplicou o experimento de 1887, mas, como usou um equipamento muito mais sensível, terminou por declarar que havia detectado movimento no campo do éter. Declarou ainda que o movimento detectado estava interligado ao movimento da Terra através do espaço, exatamente como havia sido previsto inicialmente. Essa experiência e outras desde então têm sugerido que o éter existe realmente, exatamente como Planck tinha sugerido em 1944. Ainda que os experimentos modernos continuem a indicar que o campo está lá, podemos ter certeza de que ele nunca mais será chamado de éter. Nos círculos científicos, a mera menção da palavra conjura adjetivos variando entre pseudociência e bobagem. Como veremos no capítulo 2, a existência de um campo universal de energia permeando o nosso mundo tem sido designada por termos muito diferentes, e os experimentos que comprovam a sua existência são tão novos que ainda não foi feita a seleção de apenas um nome. Independentemente de como decidamos chamá-lo, alguma coisa definitivamente existe e está lá. Liga tudo o que existe no nosso mundo e, além dele, afeta-nos de maneiras que só agora principiamos a compreender. Mas então, o que é que houve? Como podemos deixar de ver um princípio tão poderoso para a compreensão do funcionamento do universo? A resposta para essa questão
secciona o núcleo da busca que tem criado as mais intensas controvérsias e os mais acalorados debates entre os maiores cérebros nos últimos 2 séculos. Uma disputa que se prossegue até aos dias de hoje. Tudo se refere à maneira de percebermos o mundo e de como o interpretamos a partir do nosso ponto de vista. O segredo reside no fato de que a energia que interliga tudo no universo faz também parte daquilo que conecta. Em vez de considerarmos o campo como algo separado da nossa realidade do dia a dia, o que os experimentos nos dizem é que o mundo visível, na realidade, é a origem do campo. É como se a matriz divina se espalhasse suavemente por todo o universo, de vez em quando dobrando-se aqui e ali para formar uma rocha, uma árvore, o planeta ou a pessoa captada pelo nosso reconhecimento. No final das contas, todas as coisas são apenas ondulações no campo, e essa mudança subtil, apesar de poderosa no modo de pensar, vem a ser a chave para usufruirmos da energia da matriz divina na nossa vida. Para isso, entretanto, devemos compreender por que os cientistas percebem o mundo da forma como o fazem hoje.